Olá, galera! Vamos continuar nosso conteúdo da aula 8, propriedades coligativas. Agora a gente vai falar do efeito ebulioscópico ou ebulioscopia. O que é a ebulioscopia ou efeito ebulioscópico? A ebulioscopia é o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um líquido ou solvente puro pela adição de um soluto não volátil. Então, a gente estuda na ebulioscopia como podemos aumentar a temperatura de ebulição de um solvente, adicionando um soluto não volátil. Então, como nós alteramos o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição desses solventes. Para isso, então, a gente precisa entender que o processo de passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Não é chamado de ebulição. Ebulição é outra coisa, tá? Então, o que é essa passagem do estado líquido para o estado de vapor? A passagem do estado líquido para o estado de vapor é o processo de vaporização. E esse processo pode acontecer de 3 formas diferentes. Um é a evaporação, que é um processo que acontece de forma lenta e acontece somente na superfície dos líquidos, dos solventes. Outra forma que o processo de vaporização pode acontecer é na forma de ebulição, que é o que a gente vai estudar, né? E a ebulição é o quê? A ebulição é uma passagem rápida e tumultuada do estado líquido para o estado de vapor. E ela acontece em toda a extensão do líquido, não só na superfície, como a evaporação. Mas nós temos também a calefação, que é outra forma que a substância, pode passar do estado líquido para o estado de vapor. A calefação é uma passagem instantânea, ou seja, acontece na hora, é muito rápida, muito mais rápida que a ebulição. Um exemplo é quando você tem uma gota de água caindo em uma chapa muito quente, que ela entra em ebulição, passa para o estado de vapor instantaneamente, toda ela de uma vez, beleza? Então, nós podemos ter a vaporização de um líquido nessas 3 formas. O que a gente estuda na ebulioscopia? A ebulição. E como que acontece o processo de ebulição? O que é ebulição? A gente sabe, que temperatura de ebulição é a temperatura que um determinado líquido, um determinado solvente, passa para o estado de vapor, entra em ebulição a uma determinada pressão. A água, por exemplo, ela tem ponto de ebulição ou temperatura de ebulição 100 graus Celsius quando ela está a pressão de 1 atm, beleza? Mas o que acontece quando a água atinge esses 100 graus Celsius? Se você reparar em um recipiente de água que está em aquecimento, você vai ver que essa água, quando está aquecendo, quando eu ligo lá a chama do meu fogão e ela começa a receber calor, aos poucos lá dentro vão se formando pequenas bolhas, pequenas bolinhas. E essas bolhas vão começando a ter movimento dentro dessa água. A temperatura vai aumentando e essas bolhas vão ficando maiores e o movimento lá dentro vai sendo maior, tá? Enquanto a temperatura é menor que 100 ali na água, essas bolhas lá dentro, a pressão, que é a pressão de vapor, ela é menor do que a pressão atmosférica, menor que a pressão externa, menor que 1 atm. Então, a água não entra em ebulição, tá? Quando a temperatura atinge os 100 graus, essa pressão ali dentro, ela consegue ficar igual ou superior à pressão externa, que é a pressão atmosférica de 1 atm, e essas bolhas conseguem sair. Esse é o início do processo de ebulição. Então, quando a água atinge essa temperatura, tá? Ela tem essa pressão de vapor igual ou maior à pressão externa de 1 atm. E isso inicia o processo de ebulição.
Isso é que é a ebulição. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, a gente atrapalha esse processo, a gente altera esse processo. Né? A gente já viu que a gente altera a pressão de vapor, já estudamos isso ali na tonoscopia. Nós causamos uma diminuição da pressão de vapor, diminuímos a quantidade de moléculas no estado de vapor que nós vamos ter a uma dada temperatura. E também alteramos o ponto de ebulição. Se eu coloquei o meu soluto não volátil, ele está atrapalhando aquela água de conseguir entrar em ebulição. Ela cria uma barreira. Se eu criei uma barreira, essa barreira tem que ser passada, ela tem que conseguir ser superada, para que aquela água entre em ebulição, para que aquele líquido entre em ebulição. Aqui nós temos a temperatura, usada para vencer essa barreira. Então, o que acontece ali no meu líquido? A água entraria em ebulição, a água pura entra em ebulição a 100 graus. Se eu coloquei um soluto não volátil, molecular, o açúcar, por exemplo, eu vou criar uma barreira para que essa água passe para o estado de vapor. Eu estou criando uma barreira para a ebulição, eu atrapalho o processo de ebulição. Como que esse líquido consegue vencer essa barreira? Absorvendo mais calor, absorvendo mais temperatura. E aí, ele vai entrar em ebulição em uma temperatura maior, O líquido acaba precisando de uma temperatura maior para entrar em ebulição do que quando ele estava puro. Esse é o efeito ebulioscópico. Então, quando a gente coloca um soluto não volátil, a gente sempre vai estar aumentando a temperatura de ebulição daquele solvente. Então, quando eu comparar em um gráfico, Quando a gente comparar em um gráfico, a temperatura de ebulição de um solvente puro sempre vai ser menor do que a temperatura de ebulição do meu solvente na solução. Então, aqui a gente está falando da água. A água pura ferve a 100 graus. A água com açúcar vai ferver em uma temperatura maior que 100. Vai precisar de mais temperatura, de mais calor. Quanto mais, Quanto maior que 100 vai ser essa temperatura? Depende da quantidade de partículas que você tem dispersa na sua solução. Nós podemos calcular essa variação, da mesma forma que nós calculamos na tonometria, Nós podemos calcular a variação absoluta, que é o ΔT, que vai ser calculado com o efeito, a temperatura de ebulição do solvente na solução, menos a temperatura de ebulição do solvente puro. Então, posso calcular o ΔT, variação de temperatura absoluta. Ou eu também posso calcular a variação, na temperatura de ebulição, a variação relativa, através da lei de Raoult também, Então, a lei de Raoult também se aplica aqui para a ebulioscopia. Aqui também, segue a mesma ideia, em uma solução diluída, com soluto não volátil e não iônico, soluto molecular. A elevação da temperatura de ebulição, a variação desse ΔT, variação da temperatura de ebulição, vai ser diretamente proporcional à molalidade da solução. É molalidade aqui, Não é modalidade não, tá escrito errado. Molalidade, beleza? Que é esse W. Lembrando, molalidade, número de mols por quilo de solução, ok? Então, a gente tem a fórmula aqui, que é o ΔT, variação da temperatura de ebulição, vai ser igual a KE, que é constante ebulioscópica ou ebuliométrica, vezes a molalidade da solução, beleza? Lembrando aqui
que o KE, a constante ebuliométrica, né, ela só depende do solvente, ela não depende do soluto. Então, a gente vai ter também, tá, esse KE específico, tá, para os solventes. Vai ser um valor específico para cada solvente que a gente estiver analisando. Agora a gente vai falar, tá, da crioscopia, ou efeito crioscópico. O que é crioscopia? A crioscopia, ela é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido puro provocado pela adição, né, de um soluto não volátil. Então, aqui a gente vai falar do congelamento, da fusão, é a diminuição, abaixamento da temperatura de fusão, tá? O que acontece quando a gente está congelando a água, por exemplo? Se eu vou tentar congelar a água, passar a água do estado líquido para o estado sólido, esse é um fenômeno, tá, exotérmico, ou seja, é um fenômeno que acontece com liberação de energia na forma de calor. A água precisa liberar calor, precisa liberar energia na forma de calor para sair do estado líquido e ir para o estado sólido, ou seja, para se cristalizar. O que acontece quando eu adiciono um soluto não volátil é que a minha água, tá, o meu solvente puro, ele vai ter uma dificuldade maior no processo de cristalização. Então, a gente sabe que a água, ela congela, ela passa para o estado sólido a uma temperatura de 0 graus, a pressão de 1 atm. O que acontece se eu adiciono açúcar, né, um soluto molecular a essa água? Bom, esse soluto vai causar uma barreira, vai causar uma dificuldade no congelamento da minha água, que é o meu solvente puro. E para que aquela água consiga congelar, consiga passar para o estado sólido, tá? Ela precisa vencer essa barreira. Como ela vai vencer essa barreira? Perdendo mais calor, liberando mais energia na forma de calor. Então, ela vai precisar liberar mais energia, liberar mais calor. Ou seja, ela vai precisar de uma temperatura menor que 0 graus para conseguir congelar, beleza? Esse é o efeito crioscópico ou crioscopia. Nós podemos calcular, tá, a variação da temperatura de congelamento, da mesma forma, né, forma absoluta, a temperatura do solvente de congelamento do solvente puro, menos a temperatura de congelamento do solvente na solução. E nós podemos calcular também, tá, esse abaixamento relativo na temperatura de congelamento, também através da lei de Raoult, tá, para a crioscopia. Certo? Que vai ser o quê? O que a lei de Raoult fala pra gente? Mesma coisa que ela falou para as outras, que essa temperatura, tá? Esse abaixamento da temperatura de congelamento, ele vai estar relacionado de forma direta, tá? De forma proporcional à molalidade da solução. Então, eu posso calcular esse delta da temperatura de congelamento como? Com a constante crioscópica ou criométrica, Kc, vezes a molalidade da minha solução, ok? Até a próxima então, galera, que a gente vai resolver exercícios na próxima aula. Até mais!